Obrigado, Senhor, por mais esse momento de estarmos juntos e reunidos em Teu nome. A nós falarmos da missão do Espiritismo, a importância de ter chegado à nossa humanidade, para que nós possamos levar isso para o nosso dia a dia, praticarmos, executarmos, termos em nossos corações, em nossas mentes, essa dádiva que nos foi dada por Deus, que é o ensinamento, é o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Dessa forma, mais uma vez aqui estamos para falarmos das verdades espirituais e que possamos assim seguir o nosso dia a dia, elevando o espírito, melhorando como seres humanos, para assim melhorar também a nossa humanidade. Por isso, querido Ramatiz, amigos espirituais, responsáveis pela administração dessa casa, mas sempre, acima de tudo e de todos, está Deus, nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, missão do Espiritismo. É quase que uma aula de história, né? Nós vamos vendo como é que a humanidade ela é preparada para determinados acontecimentos. Se nós formos observar, né, nós vivemos bastante tempo vivendo debaixo de acreditarmos em vários deuses. Depois vem Moisés, vem os hebreus com a ideia do Deus único, né? Começando lá com os egípcios, e nós vamos vendo que a humanidade ela vem se preparando devagarzinho para essa mesma evolução que nós buscamos, a melhoria do espírito. Grandes conquistas da sociedade vêm acontecendo. Infelizmente, alguns acontecimentos às vezes fazem com que a gente pense que a humanidade está pior, as coisas estão piores, as pessoas estão mais tristes. Mas se nós formos analisar friamente a questão da evolução, nós conquistamos muitas coisas também, né? Nós hoje temos uma tranquilidade que antigamente a gente não tinha. Vamos aí... Tudo bem que a gente vai encontrar ainda, infelizmente, na nossa humanidade, escravidão, mas a gente eliminou, né, toda aquela vida que existia. Hoje você ainda vai encontrar pessoas que ainda buscam esse tipo de fazer isso com as pessoas, mas a humanidade está melhor. Então nós vamos passando, vocês vejam, a partir do momento que Jesus esteve entre nós, Jesus modificou um monte de coisas, talvez até por isso ele tenha sido crucificado. Ele substituiu a violência pelo amor. A sociedade, talvez, daquela época, não estivesse preparada para aquela revolução, foi uma verdadeira revolução que Jesus trouxe. Muitos nem entenderam o que ele estava querendo. Quando Jesus é preso, Pedro imediatamente pega uma espada e corta a orelha do soldado. E Jesus imediatamente chama a atenção de Pedro, fala: Pedro, não faça isso, aquele que matar pela espada, morrerá pela espada. Jesus se abaixa no chão, pega a orelha cortada do soldado, coloca no lugar e reconstitui. Quer dizer, aquele soldado, imagina a situação do soldado. Caramba, eu vou continuar tendo que prender esse cara? Ele realmente diz quem ele é, né? E não tem jeito, tiveram que prender e fazer o que fizeram. E aí passa-se mais tempo, e tem a igreja do caminho, toda a construção do cristianismo, né? Embora não tenha sido criado o jesuísmo, né? Jesus não criou nenhuma religião com o nome dele, e nós é que vamos trazendo historicamente, né? Como cristianismo, eram os cristãos, aqueles que depois foram
ser queimados ou então comidos pelos leões. O pessoal ia cantando rosanas para dentro das arenas, e você vai vendo todo aquele cristianismo belíssimo ainda envolvido pelas palavras de Jesus, que iam sendo contadas boca a boca pelas pessoas. Só que aí o ser humano percebe o poder daquela palavra. E aí começa a modificar a lei. Começa a modificar não o sentimento, mas a força que tinha aquela palavra. Então as coisas vão sendo modificadas, dogmas vão sendo criados, e aí você vai vendo ao longo da história o poder que a religião passou a ter, e derrubava imperadores, derrubava reinos, derrubava países. Aí você vai vendo, por exemplo, quando chegaram os Luíses de França, Luís XIV, aí na Inglaterra você tinha Henrique V, depois Henrique VIII, aí França com Inglaterra, ganhava a guerra quem tivesse o apoio da igreja, que é a igreja que detinha o poder do dinheiro. E aí exércitos eram construídos, imagina a quantidade de pessoas que morriam. Depois vem as cruzadas, e aí nas cruzadas mais um monte de gente morre, porque lá existiam povos pagãos, que não eram da mesma religião do que eu, então vocês vão para lá com umas espadas gigantescas. Se o cara quiser virar cristão, ótimo, se não quiser, corta a cabeça dele. E aí surge num determinado momento o protestantismo. O que Lutero queria fazer? Lutero queria consertar o que ele acreditou que estava errado. Então ele vem com uma outra revolução, que aí depois, mais tarde, os homens também, de novo, resolvem bagunçar a história. Mas nós vamos analisando a história, o crescimento da humanidade, em que ela chega no iluminismo e toda uma posição da sociedade da França numa época em que as pessoas já poderiam entender um pouquinho mais. E aí vem um lado científico com o nosso querido Kardec. Então vocês vejam que nada acontece solto. Então o Espiritismo ele vem no momento certo, na hora certa, para que venha nos mostrar o tríplice aspecto da doutrina. Porque a doutrina, ao mesmo tempo, ela é ciência, ela é filosofia e é religião. Então nós vamos encontrar dentro dos 5 livros principais da doutrina espírita, que é o chamado Pentateuco da doutrina espírita, todas essas informações. Por exemplo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a base religiosa. E você vai encontrar outros livros com uma ciência, a Gênese, fantástico, né? Um livro fantástico, às vezes até difícil de você ler, mas profundamente científico. Então nós vamos tendo que ter mais condições de abrir a nossa mente, algumas informações nos vão chegando, de certa forma que você... A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec faz aos Espíritos: o que é Deus? A princípio a gente achou, né, que Deus era aquele cara barbudo lá na Capela Sistina, apontando o dedo, ou então a gente imagina, né, lá num trono, um negócio assim, só que aí vem Kardec, os Espíritos, através de todo aquele processo científico que ele montou, dizendo que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, não é alguma coisa que você pode tocar, você não conhece, você não consegue ver, é alguma coisa que você apenas sente, né? E nós ainda temos um pouquinho de dificuldade, nós como seres humanos. Você precisa tocar, você precisa ter o contraste. Você só sabe que uma coisa é fria porque você já encostou em algo que é quente. Então você já tem essa avaliação. Então quando alguém vem dizer que Deus é o Criador incriado, Deus é infinito, e aí surge uma outra pergunta, né? O que é infinito? Infinito é uma coisa que não tem fim e não tem início. Falei, como assim? Cada pergunta que você faz, que é difícil de você ter uma resposta, vem uma resposta que é mais difícil ainda de você
conseguir elaborar. Mas nós juntos vamos tentar buscar, né, o que a gente consegue compreender? Que nós não estamos soltos no universo. Isso aí que é o primordial, né? Como é que os planetas não batem? Como é que eles têm órbitas que giram lá em torno do Sol, e aí você tem galáxias, você tem sistemas solares, vários, e essas coisas não batem, não é tudo muito bagunçado, porque existe uma lei, existe uma regra, e está tudo dentro dessa organização criada por essa inteligência. Então, o nosso querido planetinha azul tem alguém que cuida dele, que é Jesus, né? Então, esse Espírito ele está governando esse nosso planeta, está nos ajudando, está nos guiando através desse processo que a gente está vivendo agora, de mudança, de prova e expiação para regeneração. E lá no Evangelho, mais um item que talvez a gente, como seres humanos, ainda tenhamos bastante dificuldade de compreender, é uma passagem que tem no... Isso está em João, capítulo 14, versículos 17 a 26, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o que Jesus está querendo dizer nesse momento, segundo João? Que ele não ficaria mais conosco, e tem algumas passagens muito interessantes, né, no Evangelho, em que Jesus chama atenção, né, briga com os seus apóstolos. É como se estivesse tentando ver, pô, vocês não têm sangue, não? Né? Uma partezinha do Evangelho onde as pessoas ficam correndo atrás de Jesus porque os seus apóstolos foram chamados para resolver o problema de um rapaz que, na verdade, estava obsediado, né? E todo mundo dizendo que ele estava possuído pelo demônio, que ele rolava na água, no fogo, e que estava perturbando as pessoas, e que os apóstolos foram lá para resolver o problema, expulsar o demônio. Logicamente, não conseguiram. E foram atrás de Jesus. Mestre, como é que está? O que a gente pode fazer? E aí que vem Jesus dizendo: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Vocês poderiam fazer o mesmo que eu e até mais. E aí Jesus simplesmente, até pela sua condição moral, só olha lá para o espírito que estava obsediando aquele rapaz, e aquele espírito vai embora, né? Então, Jesus já estava colocando para os seus apóstolos que ele não ia ficar para sempre com eles, mas ele diz que ele vai pedir ao Pai, e que o Pai vai mandar um outro Consolador. A gente vai encontrar em algumas traduções, aonde está escrito aqui Consolador, uma palavrinha assim, Parácleto. E essa palavra, ela significa o ajudador, que aí em algumas traduções você encontra Consolador, né? O que seria esse ajudador, esse Consolador? Alguém que você está precisando de ajuda, essa pessoa vai chegar até você e vai te consolar, vai te ajudar. Só que olha só, o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Então vamos lá, como é que alguém que eu não vejo, que eu não conheço e que eu não posso receber vai me ajudar? Eu já começo a tentar imaginar, por tudo que eu já conheço do Espiritismo, né, que nós somos imortais, que para cada pessoa encarnada, vamos ver se todo mundo sabe disso, quantos espíritos tem para cada pessoa encarnada? Né? Mais ou menos 7. Então, aquela coisa, né? Quando a gente vai entrar num elevador, que você acha que o elevador está sozinho, tem 7 contigo. Não adianta correr, eles estão lá, né?
Não, em média. Porque o que acontece? A nossa humanidade, ela tem um número absoluto, vamos dizer assim, ok? Então é claro que o momento que a gente está vivendo hoje, mais espíritos estão tendo a necessidade de reencarnar. Então, se há um tempo atrás foi 7, hoje pode estar 5, 6, não é um número absoluto, ok? Em média. Então, o que está sendo colocado aqui é algo que não é palpável. Esse Consolador não é algo em físico, é o Espírito de verdade. É alguma coisa, uma energia, que vai dar informações para nós, e essas informações vão ser de tal ordem que nós vamos nos sentir consolados. Aí a gente vai tentar descobrir quais são essas informações. Então, acreditamos nós, puxando a brasa para a nossa sardinha, né? É sempre assim, que o Espiritismo é esse consolador que Jesus estava colocando nos seus evangelhos. Vamos tentar descobrir juntos por quê. Não é só dizer, né? O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Vamos ver por quê. A gente já aprendeu, né, que com o Espiritismo eu preciso ter uma fé raciocinada. Eu preciso, ao descobrir algo, ao receber uma informação em tese nova, eu preciso analisar, eu preciso ver a lógica disso para ver se eu concordo, ok? Então, o Espiritismo, na realidade, o que ele está tentando fazer? Retomar os ensinamentos de Jesus. Pegar tudo que está lá no Evangelho e explicar aos olhos dessa verdade espiritual. Como, por exemplo, você tem lá no Evangelho a conversa, né? Eu sempre tomo isso como exemplo, que às vezes outras religiões veem isso de forma completamente diferente. Mas para a gente que vai começar o estudo da doutrina, fica muito claro o que Jesus está querendo dizer. Quando Nicodemos vai perguntar para Jesus como é que se entra no reino dos céus. E aí Jesus, na mesma hora, Nicodemos, não tem jeito, você só vai poder entrar no reino dos céus se você nascer de novo. E aí Nicodemos, um doutor da lei, era uma das pessoas que fazia parte do Sinédrio, ou seja, um grande conhecedor das leis, pergunta para Jesus, mas como é que eu posso, para entrar no reino dos céus, nascer de novo? Eu já sou adulto. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus explica para ele, olha só, Nicodemos, você talvez ainda não tenha condições de entender isso, mas a carne vem da carne, o espírito vem do espírito. Então, o que Jesus estava falando ali? O que ele estava tentando explicar? A reencarnação. Então, nós morremos, passamos um tempo na erraticidade, que é a verdadeira vida é a do espírito, e quando há necessidade, nós voltamos para cá. Porque é aqui encarnados que a gente vai desenvolver, que nós vamos nos redimir, que nós vamos, entre aspas, pagar o que estamos devendo, vamos receber o que tem de crédito, né? Que é bom que a gente tenha sempre isso em mente. Reencarnar não é só para receber coisa ruim. Quando a gente fala karma, né, por exemplo, a gente acha que karma é uma coisa negativa. Não, a gente pode ter karma, coisas boas. Porque se eu fiz coisas boas no passado, eu vou receber coisas boas. Eu só não fiz coisa ruim. Ainda bem, né? Senão a gente ia ser muito triste. Ok? Então vocês vejam, do Consolador Prometido, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, olha só o item 7, a palavra do Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Débeis, sofredores, enfermos,
são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Essas passagens isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, vem bem dentro de uma das grandes características, inclusive, de Jesus. Se nós formos lá no Evangelho, tem duas passagens bem claras sobre esse ponto. O que está escrito lá? Pedi e obtereis. Jesus é categórico, né? Você vai pedir e você vai obter o que você está pedindo. Num outro ponto, está escrito assim: batei à porta e ela abrir-se-vos-á. Ou seja, se você bater na porta, ela vai abrir para você. Você não vai ficar batendo nessa porta eternamente. Você vai bater e essa porta vai se abrir. Só que nessas duas frases tem um detalhe muito interessante que às vezes passa batido, né? Jesus, ele diz claramente: pedi e obtereis. Ele não disse em momento nenhum: fica tranquilo que vai chegar uma hora que você vai obter. Não, ele disse que você tem que pedir antes. Batei a porta e ela abrir-se-vos-á. As portas vão ser abertas para nós, mas eu tenho que bater antes. Se eu ficar sentado na cadeira, esperando a porta abrir sozinha, ela não vai abrir. Ou seja, eu não posso esperar que as coisas aconteçam. Elas vão acontecer. É claro que assim, pode não ser nessa vida, porque nós somos imediatistas, né? Então isso que eu estou querendo pode não acontecer nesta vida, mas vai acontecer. Mas eu preciso fazer algo para que isso ocorra. As pessoas que trabalham às vezes com vendas ou estudam neurolinguística, tem algumas coisas que são claras e a gente vai levando para a vida. Você vê grandes pessoas que falam muito na televisão, falam muito sobre isso, e é uma grande realidade. Se você quer alguma coisa diferente na sua vida, você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você, ao longo da sua vida, fizer sempre a mesma coisa, qual é o objetivo que você vai ter? Qual é o resultado que você vai ter? O mesmo. Né? Então, se eu quero que alguma coisa aconteça diferente na minha vida, eu preciso mudar. Vamos tentar dar um exemplo. Nós passamos a nossa vida toda. Eu, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui, quem fez primeira comunhão? Né? É uma coisa que todos nós, a grande maioria, passa e faz. Por quê? Porque os nossos pais nos levavam para a primeira comunhão, né? Só que quando nós chegamos à fase adulta, a gente começa a fazer o quê? Perguntas. Algumas perguntas, você não se satisfaz com algumas respostas. E essas respostas, muitas vezes, fazem com que você gere outras perguntas. Então, se você se acomodar naquele... senta, levanta, faz o sinal da cruz, tal, vai lá, come sua hóstia, faz a confissão. Algum problema? Absolutamente nenhum. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa boa dentro daquele dogma que você aceitou para a sua vida.
Agora, se você chega num momento e você quer mais, você começa a fazer uma coisa diferente. O que é essa coisa diferente? Ah, tem uma luz vermelha lá, esquisita lá, vou lá olhar o que é aquilo ali. A sua curiosidade vai fazer com que você vai buscar outros caminhos. Aí você vai chegar lá, não, aquele negócio de atabaque eu não gostei muito não. Aí você sai. Outra pessoa vai ouvir o atabaque, caramba, eu já ouvi isso em algum lugar. Aí entra e fica. Algum problema? Não, absolutamente nenhum, né? Então, cada um de nós vai encontrar o seu caminho, aonde você vai encontrar as respostas que você está buscando. Só que vai chegar um determinado momento, que é igual essa frase que eu disse para vocês. Um amigo meu que é batista, ele acredita que nessa frase, ele dizia assim para mim, não, isso não é reencarnação. Quando Jesus fala que você tem que nascer de novo, ele simplesmente está dizendo que você tem que descobrir que você está errado, Jesus desperta você para uma outra vida e você se transforma numa pessoa melhor, um homem novo. Ele está errado? Não. Não, ele só tem esse entendimento. É claro que quando você adentra um sistema como o Espiritismo, trazendo esse Consolador prometido, você elimina, o que você elimina? Caramba, esse cara nasceu, viveu, fez um monte de besteira, o cara é preso pelas besteiras que faz, o homem solta, nada acontece com essa pessoa, né? Não estou falando de ninguém específico, ok? Estou falando em termos gerais. E aí você fica com aquela imagem de que aquela pessoa não vai sofrer nada. Mas o que o Espiritismo diz? Não, a cada um segundo suas obras. Aliás, não do Espiritismo, palavra de Jesus. Ok? Que o Espiritismo explica transformando de uma outra forma. Transformando de que forma? Que através da lei de causa e efeito, pode levar o tempo que for, pode levar quantas vidas for, a pessoa vai pagar. Pagar no sentido de expiar o mal que fez. Então você veja, uma coisa que fica bem clara na nossa cabeça quando a gente começa a estudar o Espiritismo. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, né? Então, a coisa boa que vai acontecer na nossa vida também. Se ainda não deu certo, é porque ainda não terminou, ainda vai terminar, né? Então, a nossa vida ela vai caminhando e por isso é esse Consolador prometido. Vamos tentar dar um exemplo de por que um Consolador prometido. Alguns de nós já perdeu uma pessoa querida, né? Minha avó já foi para a parte espiritual. Acho que todos nós, né, já temos um ente querido que já está na parte espiritual. Qual é o consolo que o Espiritismo nos dá? Né? O que a lei de Deus diz para nós? Essa separação é momentânea. Nós vamos nos reencontrar, seja reencarnando juntos, seja quando eu desencarnar, quem é que vai me receber? Esse ente querido que ainda está lá. Ok? Se essa pessoa ainda não reencarnou, poderá reencarnar enquanto estou vivo. E às vezes eu nem sei que essa pessoa está perto de mim e está. Ou eu vou desencarnar e é essa pessoa que vai me receber. Não é legal isso? Tudo bem que a gente fica chateado porque vai demorar. A gente não sabe o tempo que esse reencontro vai dar. Mas quando você descobre que a morte não destrui nada, apenas transforma, e que o espírito é muito maior do que um simples equipamento de carne que se destrói, que se transforma e que volta para a natureza, né? E que nós vamos reencontrar essas pessoas, que coisa boa da gente sentir. Não é um consolo, não é uma esperança que você recebe? Basta acreditar nisso. Né? Que o detalhe todo desse acreditar não é simplesmente você acreditar. É que se eu realmente tenho dentro de mim que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é amoroso, é claro que Ele ia criar um sistema, uma forma de que as pessoas não se perdessem.
daqueles que se gostam. O que a gente pode entender? Que Deus jamais vai separar as pessoas que se amam de verdade. Oi. Espírito de verdade. Que o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, né? O Espírito Santo. Quer dizer, são entendidos, quer dizer a mesma coisa. Né? Quando você coloca, e você abre, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, como, por exemplo, você pega essa leitura que nós fizemos, é o próprio Espírito de verdade que coloca dessa forma, né? Que vem trazendo através das psicografias. Você viu o filme do lado? E o Leandro vai ter que usar óculos desde os 9 anos de idade. Pronto, sabe-se lá o que o Leandro aprontou para ter que ser míope. Né? Por quê? Porque sendo míope, eu tive dificuldade de fazer uma das coisas que eu mais gostaria de fazer, que é ir para o exército, acreditem ou não, eu com 14, eu tinha que ser amigo do Rogério. De qualquer forma, não fui dentro do exército, fui dentro do espiritismo. Então você vai verificando coisas na sua vida, como doenças de nascença, você vai reencontrar os senões da vida. Eu acredito que todo mundo aqui, em um determinado momento, já passou por aquela epifania em que você senta no sofá da sala, está tocando uma música, e aí você pensa assim, caramba, e se eu não tivesse mudado para o Rio de Janeiro? Eu ainda estaria em Petrópolis, eu estou falando do Leandro, né? Eu nasci em Petrópolis. Eu ainda estaria em Petrópolis, não tinha, de repente a gente nem se conhecia. Alguém já passou por esse processo, o e se? Só que não adianta, né? Só que não adianta. Mas é um exercício legal que você começa a analisar, inclusive, o que você fez. Né? Algumas decisões que a gente tomou, algumas coisas que a gente acredita que talvez pudesse ser diferente. Ou não. Né? Sabe-se lá. Se eu, a partir de uma determinada decisão, se eu melhorei ou piorei o meu karma. Eu só vou saber disso quando eu chegar na parte espiritual. Né? A única certeza que a gente tem é que você tem apenas uma carta de intenção. Ok? Aquela coisa do destino que está escrito nas estrelas, não. Existe um negócio aí no meio do caminho, que também é muito legal, chamado livre-arbítrio. Eu posso mudar completamente aquela carta de intenções que eu assinei antes de reencarnar, de acordo com esse danado do livre-arbítrio. Ok? Então, a reencarnação faz parte da lei de evolução. Não entra mais na nossa cabeça que nós vamos do bruto ao anjo em 80 anos. Eu não vou virar anjo, até porque isso é algo que às vezes colocaram na nossa cabeça, né? Qual é a figura do anjo para a gente? É algo que Deus criou, certo? Perfeito, para tomar conta da gente. Existe algum mérito nisso? O que esse anjo fez para já ser criado perfeito e eu não? Tem que estar no Rio de Janeiro, em 2019, com calor danado. Deixa eu virar aqui mais o... Eu não podia estar lá, um anjo lá, com aquela asa bonita pra caramba? Não, eu tive que reencarnar no Rio de Janeiro. No estado, né, do Rio de Janeiro. Não. Então, o que o Espiritismo vem fazer? O Espiritismo vem consertar algumas coisas que tinham sido distorcidas. Quem está na condição de anjo nada mais fez do que, de repente, ser, logicamente, criado muito antes de mim, trilhou mais ou menos o caminho que eu estou trilhando, teve decisões a tomar como eu estou tendo que tomar nos dias de hoje, e pelo seu merecimento chegou à categoria de anjo. Então, o anjo que hoje se encontra na categoria de anjo é alguém que está me mostrando o que eu posso alcançar. Olha que legal. Todos nós, um dia, seremos anjos.
Agora, fiquem tranquilos, vocês não vão ser louros com cabelinho enrolado, nem vão ficar de fralda com uma tocando harpa. Fiquem tranquilos, né? Vocês vão ser espíritos que vão ser responsáveis, às vezes, por uma humanidade, assim como Ismael cuida do nosso querido Brasil. Olha que legal, né? Um dia nós vamos cuidar de um país inteiro. Já pensou que responsabilidade? Que sofrimento, né? Imagina o coitado do Ismael. Deve chorar quase todo dia. Então vamos lá. Sofrimento, lei de ação e reação. Isso está dentro do conceito que a gente estava falando do Consolador prometido. Porque, primeiro, ninguém que está sofrendo à toa. Existe um motivo para esse sofrimento. Não existe efeito sem causa. Então, se eu estou sofrendo, eu fiz alguma coisa nesta vida ou em outra que está causando esse meu sofrimento. Então, se eu fui traído, significa que em algum momento da minha existência, não necessariamente nessa personalidade, eu traí. Se eu fui roubado, significa que talvez em outra vida eu tenha roubado alguém. Então eu gerei um prejuízo a alguém e eu preciso passar por aquilo. Ok? Então, todo sofrimento que nós passamos ou que ainda vamos passar está debaixo, está controlado pela lei de ação e reação. Assim como tudo que acontece na nossa vida de bom também está diante dessa lei de ação e reação. Dentro das nossas casas, eu sempre brinco, às vezes eu fico preocupado por meu irmão não estar vendo o Facebook, né? Mas eu sempre faço propaganda. Quando ele não vê, eu falo, olha, falei de você na palestra. Eu sempre brinco, inclusive já falei isso para ele. Isso é chuva mesmo. Se Deus quiser, até a gente ir embora, acabou. Alguém tem carro anfíbio? Não? Se tiver um carro anfíbio, por favor, me deem carona, que o meu boia. Então, vamos lá. Eu costumo brincar com meu irmão, que eu me dou maravilhosamente bem com meu irmão. Meu irmão é mais velho, tem 3 anos e 6 meses mais velho do que eu, e a gente se dá super bem. Ele mora com a minha mãe em Petrópolis e eu estou no Rio. A gente se dá super bem. Quando era mais novo, imagina, coitado da minha mãe, né? Mas você vai encontrar dentro da sua própria família aquela pessoa que você tem muita dificuldade e outra que você tem muita facilidade. Às vezes é quase aquela pessoa que você começa uma frase e ela termina, né? A afinidade que você tem, às vezes, com um familiar. Ou você faz uma amizade que talvez você crie uma afinidade muito maior do que com o próprio sangue. Então você começa a imaginar que através da lei de ação e reação, pessoas também são colocados ou na mesma vizinhança, no mesmo bairro, no mesmo país, na mesma cidade. Tudo baseado em ação e reação. Leandro, então você quer dizer que todas aquelas pessoas que têm um determinado poder e através do seu poder prejudicou pessoas, vai responder por isso? Vai. Por que ainda num planeta de provas e expiações como a Terra, existem ainda países de extrema pobreza? Vamos vir aqui para o Brasil. Você ainda tem regiões dentro do nosso querido Brasil que você ainda tem uma mãe que pega terra, quando encontra água, molha aquilo, faz lama e cozinha aquilo e dá para os seus filhos comer bolo de lama. Porque não tem no interior do Nordeste do nosso querido Brasil. Se você procurar, você vai achar. Infelizmente, você vai encontrar, né? Então, você veja, a gente às vezes nem tem conhecimento disso. Mas isso ainda acontece. Mas quem são esses espíritos que renascem num lugar desse? Loteria, agora tem a Mega Sena da virada, né?
Será que é o mesmo procedimento? Você não é sorteado na Mega Sena e aí você renasce num país desse? Qual é a diferença entre a pessoa que nasce num lugar de extrema pobreza e o que nasce dentro da casa lá dos reis da Inglaterra? Os filhos da princesa Di, o que eles têm de diferente do Zezinho que reencarna na taba do índio, lá na Amazônia? Talvez o Zezinho da taba do índio seja mais feliz que o filho da princesa Di. Não sabemos as relações kármicas que ali existem, mas eu consigo explicar através da lei de causa, de ação e reação, de que nada acontece por acaso. Por isso que às vezes você vê pessoas que reencarnam num lugar muito difícil, muitas das vezes para o quê? Para reorganizar aquilo, para fazer com que as pessoas cresçam, para que as pessoas possam lutar pelos seus direitos, né? Fazer uma luta social ok, né? Uma boa luta social, não é simplesmente querer direitos e não deveres, né? Uma coisa assim bem equilibrada, mas sempre dentro da lei de ação e reação. Então o sofrimento, muitas das vezes, faz com que a gente cresça. Algumas pessoas, se não sofressem, não buscariam conhecimento. Por que eu sofro? Eu estou bem, estou sentado ali no sofá, estou vendo aqui minha televisão. Tá? E aí você vai da valsa, né? Como diziam os nossos antigos. Então, origem do Espiritismo. Isso é um negócio interessante. Vamos tentar imaginar a seguinte situação. Tenho certeza que acho que metade das pessoas que estão aqui sairiam correndo. Fica tranquilo que a cadeira não vai levantar sozinha. Alguém disse para o Kardec era um cientista, né? Kardec era uma pessoa extremamente estudiosa. Aí alguém lá numa conversa dele, Kardec tem aliás, a gente vai ver o nome certo dele. Kardec é mais fácil, né? Hippolyte, tem um lugar lá que tem o pessoal faz pergunta para uma mesa. Falei, como assim? A mesa está lá quietinha, as pessoas botam a mão em cima da mesa e do nada a cadeira levanta do chão. Já pensou se essa cadeira levantasse aqui sozinha agora? Quem é que ia ficar aqui dentro? Acho que metade saia correndo. Mas isso chamou a atenção de Kardec, né? Peraí, como é que pode isso? Certamente existe o quê? Charlatanismo, né? Pessoas estão se usando desse artifício para tirar dinheiro de alguém. Aí tanto foi que fizeram lá que Kardec fosse uma dessas sessões. Aí ele começou a ver o que estava acontecendo. E aí ele pôde perceber e analisar, né, o cientista que era, que em determinados momentos só poderia haver o quê? Uma inteligência por trás daquilo. E começou um código, onde muitas das vezes uma batida era sim, 2 batidas era não. Então perguntas começaram a ser feitas àquela mesa e as respostas eram dadas. Então Kardec chegou a essa conclusão. Logicamente, precisa haver uma consciência por trás disso que está gerando essas respostas. A mesa não tem inteligência. A mesa é um ser inanimado. Então, como é que ele pode me responder? Então, alguém está usando a mesa como ferramenta. Mais tarde, um pouco, eles começaram a usar uma prancheta. Tinha assim, era como se fosse uma cesta de pão. Aí eles amarravam uma caneta nessa cesta de pão, era de vime, e aí essa cestinha começava a andar sozinha para escrever. Né? Aí, mais uma vez, o pessoal... Aí o que acontece nessa hora? A gente já sabe hoje que precisaria ter dentro daquelas pessoas ali alguém com uma doação gigantesca de uma energia chamada ectoplasma para que esses objetos fossem movimentados. É claro que isso surge mais tarde nos estudos, né, do Espiritismo. Então, esses efeitos físicos fizeram com que Hippolyte, Léon, Denisard
Rivel. É mais fácil falar Kardec, né? Esse é o nome de batismo. Allan Kardec nada mais é do que um pseudônimo que o Hippolyte quis usar, que na realidade Allan Kardec era de uma reencarnação anterior dele, como druida. Era esse o nome dele, sei lá, vamos falar, não chute, há 4, 5 vidas atrás. Ele tinha esse nome e ele passa a usar. Justamente para quê? Para que a doutrina não tivesse uma coisa pessoal. E mesmo assim, nos dias de hoje, os espíritas têm mania de falar o quê? Kardecismo. Essa palavra, gente, não existe. Essa palavra foi criada pelos nossos irmãos espíritas para segregar. Não, eu não sou um simples espírita, eu sou kardecista porque eu sigo Kardec. Tá, maravilha, maravilha. Mas é espiritismo. Ok? Por quê? Porque segue a doutrina dos espíritos segundo o que foi codificado por Allan Kardec. Ok? Então, é fácil da gente perceber isso. Que inclusive, Kardec não era um dos psicógrafos. Ele pegava uma mensagem, isso que foi o interessante, né, que hoje em dia seria fácil, né? Ele criaria um grupo no Facebook, aí mandava pergunta no grupo do Facebook e o pessoal respondia, né? Ia ser tranquilo, só que não tinha Facebook naquela época. Então ele mandava uma carta com uma pergunta para todos os médiuns que participaram desse esquema, né? Vamos dizer assim, dessa codificação. Aí esses médiuns respondiam para ele, aí ele verificava quais eram as respostas iguais ou muito próximas. Então a primeira pergunta, o que é Deus? É exatamente o que aparece, né, no filme. Algumas respostas um pouquinho diferentes, mas dizendo exatamente a mesma coisa, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, e aí o que Kardec fazia? Através dos médiuns, das respostas que chegavam, ele começou a codificar a doutrina. Então, em 11 anos, ele montou toda a doutrina em cima dos 5 livros. Começamos com o Livro dos Espíritos, em 1857. Depois, em 1861, veio o Livro dos Médiuns, que, logicamente, né, ele tinha que criar, já que ele codificou todas as informações que chegavam para os espíritos, ele precisava codificar o quê? Ele tinha que organizar o médium, para não virar bagunça. Então, ali você vê os tipos de espíritos, os tipos de obsessores, as qualidades de espíritos inferiores ou espíritos superiores, né? Toda a codificação está dentro do Livro dos Médiuns. E depois, a necessidade de que você tenha a coração envolvido em toda aquela ciência, em toda aquela filosofia, você resgatar o amor, você resgatar a caridade, aonde Kardec, nessa construção, nessa codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez uma das frases mais importantes que você encontra em toda a doutrina: fora da caridade não há salvação. Kardec não colocou fora da doutrina dos espíritos não há salvação. O Chico Xavier, por exemplo, foi bem claro. Se Kardec tivesse dito algo diferente de fora da caridade não há salvação, eu não seria espírita. Bacana isso, né? Então, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, aonde que ele quer chegar? O que é salvação? Vamos começar por aí. O Espiritismo faz com que a gente pense. O que é salvação? O que é entrar no reino de Deus? A felicidade suprema que a gente tanto busca. A perfeição como espírito. Sermos perfeitos. E, nesse momento, Kardec traz, através
do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o caminho que eu tenho para fazer isso. O que é a caridade? A caridade não é só material. Caridade é você emprestar o ombro, é você emprestar o ouvido, é você ouvir a outra pessoa, é você receber aquela pessoa, entender que aquela pessoa que está perto de você é realmente um irmão ou uma irmã, porque somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Então vão trazendo informações que são importantíssimas para nós. Depois vem, em 1865, Céu e Inferno. O que esse livro vai trazer para nós? Entre aspas, a destruição desses dogmas. Quer dizer, não existe um céu físico ou um inferno, um local, né? Não existe lá um ônibus onde tem um letreiro lá escrito inferno. Não tem um avião, né? Que é a primeira coisa. Não, Deus. Qual é a primeira coisa que a gente fala quando pensa em Deus? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando pensa em Deus? A gente olha para cima, né? Aí quando você pensa no mal, Deus não está nem em cima, nem embaixo, nem do lado, Ele está dentro de nós. Não está num lugar físico, compreende? Então você não vai fazer algo durante a sua vida e você vai receber como prêmio ou castigo ficar eternamente numa nuvem sem fazer nada. Esse céu, Deus me livre. Quero não. Esse negócio de data, eu sou muito ruim. Só estou falando dessas aqui porque estão escritas. A data exatamente que ele morreu, alguém sabe de cabeça? Eu sinceramente, não me ligo muito com... Para ser sincero, o pessoal fala em outubro, 4 de outubro, né? Que ele nasceu, faz uma festa danada. Só que ele não nasceu, ele renasceu. Nós ainda, seres humanos, ainda nos prendemos em algumas coisas que às vezes não... Prometo, se você pegar lá na internet, lá, se tiver esse costume, morte de Kardec, certamente você vai encontrar. Então, o céu e o inferno, ele nos traz, inclusive, a Constituição, quer dizer, todos os pontos da lei que você recebe de bom e de mal. Quais são as consequências pelos atos que a gente faz? Está tudo dentro da Constituição divina, está tudo lá dentro. E talvez o livro mais difícil da gente ler. Alguém aqui já começou a ler a Gênese? Experimentem, é um exercício mental gigantesco. Só sugiro que vocês estejam com um dicionário do lado. Porque, não estou assustando, mas é uma literatura um tanto difícil, complexa, quase que científica, que explica tudo que acontece na nossa vida desde o início, por isso o nome, a Gênese. Ok? Como é que isso tudo acontece? Aquela coisa de que Deus, né, criou segunda, terça e quarta, que descansou no domingo. A gente já não acredita mais nisso, né? Então ali tem toda a explicação, porque certamente são apenas ciclos que foram realizados para a construção disso tudo. Então vocês vejam, em 11 anos, Kardec monta toda uma doutrina, a doutrina dos espíritos. E aí vem Ramatiz. Se você for conversar hoje com algumas pessoas ditas kardecistas, ou seja, aquelas pessoas que se preocupam muito mais com a pureza da doutrina do que você expandir conhecimentos, nem gosta muito de Ramatiz, fala até mal do pobre coitado, chama de obsessor, inclusive. Algumas pessoas denominam Ramatiz como um pseudo-sábio. Enfim, aí você pergunta se a pessoa leu os livros de Ramatiz, nem leu, né? Mas alguém disse, não sei o que, então ele repete. Mas Ramatiz, Swami Sri Ramatiz, no século X depois de Cristo, instrutor do templo iniciático na Índia, conseguiu estabelecer para nós a fraternidade da cruz e do triângulo. Quando nós observamos aqui o triângulo significa a parte oriental. A cruz,
o Ocidente, né? Então, Ramatiz imagina fazer uma união fraterna entre os povos. Então, é como ele estivesse tentando fazer o quê? Os ocidentais reencarnam no Oriente, os orientais reencarnam no Ocidente. Para quê? Para trazer mais equilíbrio. Qual é a grande característica do oriental? Calma, tranquilidade, meditação. Já se fala em espiritualismo para mais de 5.000 anos, né? Então, traz para nós, ocidentais, o que ocidental é? Corrido, imediatista. Então, esses irmãos reencarnam aqui para trazer para nós tranquilidade. E nós, em contrapartida, levamos para esses irmãos também um equilíbrio, que não adianta só meditar. Se você passa 80 anos em cima de uma montanha meditando, o que você fez pelo outro? Nada. Tá certo? Então, há que haver um equilíbrio na nossa vida como seres humanos. A gente está aqui para aprender. Então, nós vamos vivenciar isso. E Ramatiz retoma esses ensinamentos de Kardec. De que forma? Através do Hercílio Mais, através de vários médiuns também psicografando Ramatiz, em livro nenhum de Ramatiz ele fala algo contra o que está na doutrina espírita. Ele apenas aumenta, vamos dizer assim, o conhecimento que Kardec, quando esteve, não poderia trazer. Por exemplo, transcomunicação. Está em Kardec? Quem aqui não sabe o que é transcomunicação? Transcomunicação é nada mais, nada menos do que um procedimento em que você pega uma placa de rádio, um rádio, ok? Faz uma pequena modificação na placa e aí você liga o rádio. E aí coloca numa estação que só está chiando, ok? Num determinado momento você escuta uma voz no rádio. É um espírito. Então o rádio não precisa de médium, não precisa, o espírito ele aproveita a comunicação, as ondas do rádio, para poder fazer essa comunicação. E o mais legal é que quem descobriu isso foi um padre. Legal isso, né? Então é só colocar lá na internet, no Google, transcomunicação. Vocês vão ver que vocês já devem ter visto esse filme. É que, infelizmente, o americano ele transforma todas as coisas espirituais em filme de terror. Vocês devem ter visto um filme que o cara a esposa começou a falar na televisão e que depois os espíritos começam a persegui-lo, né? Aquilo nada mais é do que a transcomunicação. Nada mais do que isso. É um processo científico que pode acontecer? Pode. Inclusive, num evento, num congresso de Ramatiz, estavam todos os médiuns lá, tinha uma pessoa que tinha o aparelho da transcomunicação e a voz dentro do estádio apareceu assim, sem ninguém falando no microfone. Ramatiz presente. Metade também saiu correndo. Tô brincando. Mas já pensou que legal? Você está assim no rádio, né? É bem legal. Então, há alguns ensinamentos que não foram passados na época de Kardec, porque não tinham nem condições científicas de serem passados para as pessoas. 1860, né? Raio laser ainda não existia, viagens espaciais ainda não existiam, né? Então, todos esses ensinamentos que Ramatiz nos passa, falando sobre Marte, falando mais sobre, por exemplo, a magia, né? Nos orientando acerca dos processos que envolvem a magia. Sim, sim. Né? Você vai poder comprar. Eu, sinceramente, vou preferir meu pezinho no chão, né? Eu prefiro ver a terra mais perto do meu pé. E ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Então, somos ainda espíritos em evolução, sempre. Então, na atualidade, né? A gente está falando aqui de 1860 e poucos, né? E nós estamos em 2019,
às portas de 2020. Né? É uma coisa que cada ano a gente sempre fala isso e parece que acaba sendo verdade, né? Cada ano parece que passa mais rápido. Então nós temos pessoas que são simpatizantes, quer dizer, a reencarnação. A reencarnação é um negócio legal. Eu acho que tem um fundo de verdade, mas você não se antes, que é o neófitos, esses são muito interessantes. Por quê? Que quer convencer todo mundo. Assiste uma palestra, aí ouve de falar de reencarnação, aí chega em casa e fala, olha, tem um negócio legal para te dizer, você reencarna. Como assim? Não, mas você tem que ser espírita. É muito legal. Isso é legal, tá, gente? Por quê? Porque você, de um simples simpatizante, você se encontra na situação de iniciar um procedimento de aprofundamento. Então, é claro e natural que você se empolgue, porque isso é uma notícia legal. Né? Caramba, eu sou imortal, não sou igual aquele cara do filme lá que só morre se cortar a cabeça, eu sou imortal de verdade. Né? E melhor ainda, eu vou poder ser bonito, porque nessa, né, eu entrei na fila e o negócio foi meio esquisito. Mas quem sabe na próxima, né? Olhinho azul. Meu irmão tem olhos verdes, olha que maldade. Né? Enfim. Seguidores. Afinidades do passado. Vão existir palestras que vocês vão ouvir, e às vezes um assunto que na realidade você nunca ouviu, mas alguma coisa vai mexer com você como se você já tivesse ouvido aquilo. Nós não somos reencarnacionistas? A gente não acredita em reencarnação? Não pode ter aqui uma pessoa que tenha conhecido Kardec? Pode. Nós não podemos ter sido uma daquelas pessoas que estavam lá quando o cara gritou, Jesus ou Barrabás? E a gente, Barrabás. Pode. Ok? Então, a reencarnação faz com que nós estamos em 2019, eu posso ter estado na França em 1800 e pouco, e já ouvi esses ensinamentos, eu posso ter perseguido espíritas, porque num determinado momento dessa história toda do espiritismo, quem dissesse que era espírita era perseguido. Jogaram um tijolo na janela lá do Kardec, aquilo tudo ali é real. Por quê? Porque você mexe com a realidade das pessoas. Vai dizer para uma pessoa que é rei, por exemplo, e que ele vai ser mendigo numa vida seguinte. Ele vai brigar com você. Ou não? Vai dizer, por exemplo, para os justos lá, que tem aquele programa de televisão, que se ele não fizer bom uso do dinheiro dele, ele vai ter que nascer no Vidigal daqui umas 2 ou 3 reencarnações. Ele vai ficar zangado contigo. Ou não? Né? Ele vai querer ser sempre rico. Só que vai chegar uma hora que a espiritualidade vai chegar. Não, você precisa viver o outro lado para dar valor. Lei de ação e reação. Então, esses seguidores, você pode ter essa afinidade do passado. Ou não. Você simplesmente chegou, chamou a atenção e você quer o quê? Se aprofundar naquele assunto. Tem um vídeo aqui que é para a gente passar. Tem 5 minutinhos? Ai. Deixa eu colocar aqui.
perceberam a intenção do vídeo, porque você tem, quando a gente fala em doutrina, o obsessor é forte mesmo, hein? Pronto, agora foi. Obrigado. Tem sempre um doutrinador capaz de doutrinar o obsessor. Então, esse foi um caso clássico. Caramba, que calor. Então, algumas coisas importantes quando a gente tenta entrar na doutrina. Primeiro eu estou na doutrina ou a doutrina está em mim? É fácil dizer-se espírita, mas não é fácil agir como espírita. A gente compreende, não tem nenhuma crítica o que eu vou falar agora. Mas tem algum flamenguista aqui? Alguém é Flamengo? O senhor veio à palestra, muito obrigado, e não quis assim. É uma alegria que eu tenho. Parabéns. Não sei, a gente está aqui aprendendo sobre espiritismo. Então, o que acontece? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Por isso que eu falei que não tinha crítica nenhuma nisso. O patamar em que cada espírito se encontra vai direcionar as suas energias para lá. Por que eu não posso criticar? Porque eu não sou Flamengo. Ok? Só que eu já tenho alguma coisa além, porque eu não estou secando. Não desejo o bem nem o mal. Eu quero o bem do meu. Então eu sou egoísta. Você viu como é que o ser humano ele age? Eu estou fazendo essa brincadeira para a gente raciocinar que cada um está num patamar. Tem pessoas desempregadas que foram de ônibus para Lima. Desempregados. Ou que perderam o emprego porque foram. Vejam bem, de novo, não estou criticando quem fez isso. Jesus foi muito claro. Não julgueis para não ser julgado. Ok? Mas Jesus deixou uma parábola sensacional, que é a parábola do tesouro e da pérola. O que ele quis dizer nessa? Existia um tesouro numa fazenda e uma pessoa sabia que existia um tesouro ali. Ele vendeu todos os seus bens, tudo que era importante para ele, ele vendeu, para comprar aquelas terras, para poder cavar toda aquela terra até achar o tesouro. Quando ele achou o tesouro, ele ficou feliz porque ele encontrou o seu tesouro. A história da pérola é mais ou menos parecida. A pessoa faz de tudo para poder encontrar a pérola que perdeu e quando encontrou, chamou os amigos, fez uma festa danada só para dizer que achou a pérola. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Parábola, gente, por favor, leiam no Evangelho e tentem buscar na parábola o seu significado, porque Jesus apenas quis dizer que o teu coração vai estar onde está o teu desejo. Se o seu desejo é saber o que está acontecendo com o seu time da sua preferência, não vai ter palestra. Tem até uma brincadeira, né, que o pessoal colocou no Facebook, não sei se vocês viram. Falou, olha, eu marquei meu casamento para o dia 23. Eu não vi que era a decisão da Libertadores. Olha, já está tudo pago, a noiva vai estar lá, vocês podem aproveitar e casar com a minha noiva, porque eu vou para o jogo. Tem um enorme exagero nisso aí. Mas aonde está o teu desejo, está o teu coração. Então, Jesus, através do seu Evangelho, através das explicações de Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele explica essas parábolas, nós vamos compreender aonde nós devemos colocar o nosso esforço. Eu hoje acredito muito
que eu preciso colocar o meu esforço no meu crescimento espiritual e melhorar as minhas relações de amizade, quem é que vai me encontrar na pátria espiritual quando eu morrer? Alguém que goste de mim. Enquanto em vida, eu fiz com que as pessoas gostassem de mim? Uma boa pergunta para a gente se fazer antes de dormir. Né? Que as nossas preces sejam direcionadas para o apresentador lá, o Gugu. Aonde que na cabeça do Gugu Liberato estava na cabeça dele que ele ia estar nos Estados Unidos e com apenas 60 anos ele ia cair da altura que caiu e desencarnar. Nós não sabemos o minuto seguinte das nossas vidas. E você ainda tem pessoas que vão brincar com isso na internet. Vão ter que responder por isso. Ok? Então, quando nós começamos essa pergunta de ser espírita, dentro disso está embutido uma responsabilidade gigantesca como seres humanos. O meu direito termina quando do outro começa. Ama teu próximo como a ti mesmo. A gente se ama? Então eu, antes de amar o outro, eu tenho que me esforçar em vários procedimentos na minha vida para eu entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e me amar. Aí depois eu vou estar preparado para amar o próximo. Então a missão do Espiritismo é explicar o inexplicável. Aquela pessoa teve um milagre na sua vida. Você vai ter pessoas que vão acreditar que simplesmente foi porque oraram para um santo. Vocês acham que isso é mentira? Quando Jesus estava andando com uma multidão em volta dele, a mulher, a chamada hemorroíça, que tinha problemas de hemorragia constante, ela passa por Jesus. Quando ela toca no manto de Jesus, Jesus diz para os seus apóstolos: alguém me tocou. Quem foi? Não era para brigar com a pessoa, foi para conversar com aquela pessoa, porque quando ela tocou no manto dele, na roupa, na túnica, ele sentiu uma energia saindo dele. E aí ele diz para essa pessoa, que aliás não pediu nada para Jesus. O que Jesus diz para ela? A tua fé te curou. Então, quando você manipula energias do bem, a sua oração faz contato com os espíritos superiores, e se nós tivermos necessidade e merecimento daquela cura, vamos alcançar. Então, eu estou explicando o que você poderia dizer como inexplicável. Você tem direito kármico daquilo ocorrer, os amigos espirituais se movimentam e você é curado. Ok? Não é que eu estou diminuindo aquilo que aconteceu. Não. Apenas que para Deus nada é impossível. Ok? Então eu começo a entender. Então, quando o Espiritismo começa a explicar o inexplicável, eu começo a ter um entendimento diferente das coisas que me acontecem. Orientar a reforma interior. O espírita adora falar em reforma íntima. Né? Só que essa reforma íntima, que é a reforma interior, nos transforma num homem novo. Eu diria que é num ser humano que está se esforçando muito para melhorar. E você não vai alcançar isso numa única encarnação. Porque se hoje você tomou essa decisão e hoje você está se transformando nesse homem novo, maravilha, mas você tem que responder o que você fez. É ótimo a gente tomar essa decisão. Aliás, a gente está até atrasado. Né? Nós somos o que nas parábolas de Jesus é colocado como os trabalhadores da última hora. A gente já está sendo chamado para a seara desde Jesus.
E a gente está empurrando. Até porque espírita, né? Os chamados iniciantes, tem essa frase feita. Cara, olha só, a gente tem um trabalho legal para a gente fazer. Vamos fazer? Não. Deixa para a próxima. Eu não sou imortal? Só que a gente está numa hora que eu não posso mais deixar para a próxima. Eu tenho que executar. Então esse homem novo está mais do que na hora. E o Espiritismo, ele nos mostra, nos orienta como executar essa reforma interior. Incentivar a fraternidade, que é uma postura crítica. Jesus, ele não falou só com Sinédrio. Jesus quis almoçar na casa de Zaqueu, que era cobrador de imposto, conversava com as prostitutas, cuidava dos enfermos. Uma das maiores frases de Jesus: eu não vim para cuidar dos sãos. Eu não vim tratar as pessoas que não precisam. Eu vim aqui para tratar os doentes. E nós somos os doentes. Nós somos uma humanidade em conserto, vamos dizer assim. Acolher e esclarecer o sofredor, que é caridade. E esse sofredor, gente, não é só a pessoa que está na rua, no frio. Às vezes esse sofredor sou eu. Às vezes esse sofredor é um jovem que está dentro da nossa casa que está pensando em se matar. Esse sofredor é um colega na escola que eu estou causando a ele o que hoje o pessoal chama de bullying. Na minha época era um pouco mais fácil. O cara me chamava botava um apelido, a gente rolava no chão, estava tudo certo. Né? Mas hoje em dia é um negócio complicado. Não que eu estou dizendo que na outra época era o certo, né? A gente precisa acabar com esse procedimento. Mas, enquanto isso não acontece, a gente precisa cuidar disso. Então eu preciso estar o quê? Atento. Atento. O tempo está cada vez mais curto. Então eu preciso ter qualidade no meu tempo. Então, deixa eu ver se tem alguma leitura aqui para a gente fazer. A grande missão do Espiritismo, é até uma passagem bem interessante, a coisa de transformar a lagarta em borboleta, mas os próprios espíritos, no livro dos espíritos, falam que isso é uma ideia que ajuda a gente a entender, mas que não é a realidade, tá certo? Porque a transformação da lagarta em borboleta é um ciclo que acontece com todos nós. Nós, às vezes, rastejamos. Isso simplesmente seria uma trajetória do bruto ao anjo. A gente não vai fazer isso numa vida. Ok? Essa transformação, ela é constante. Então, nós vamos chegar a um determinado momento da nossa vida, como espíritos que somos imortais, em que nós vamos nos tornar espíritos perfeitos e molhados. Acho que eu posso falar mais umas 2 horas, né? Porque a gente vai ficar preso mesmo. Então, nós acreditamos, vocês estão ouvindo bem? A grande missão do Espiritismo é nós nos vermos imortais, é nós enxergarmos a nossa vida atual como transitória, mas eu preciso cuidar do equipamento, ok? Eu tenho que buscar ter uma vida saudável, porque o máximo de tempo que eu ficar aqui, eu vou estar liberando o meu espírito de mais sofrimentos lá para frente. E talvez a grande chave disso tudo, a gente tentar acabar com o materialismo. Porque quando eu me vejo espírito,
quando eu me vejo um ser que nas próximas vidas é consequência da atual, eu sinceramente não acredito num governante tirando dinheiro do hospital para comprar garrafa de vinho. Porque ele vai pensar que ele vai ter que reencarnar um dia dependendo do SUS. E vai acontecer como aconteceu com aquela pessoa que veio desencarnar dentro de uma ambulância na porta do INCA porque não tinha um leito para receber aquela pessoa doente. Quem era aquele espírito que ali estava? Né? Quando a gente fala de lei de causa e efeito, a gente precisa ter uma grande preocupação, porque em momento nenhum a gente justifica aquilo que aconteceu. Mas nós usamos esses exemplos para explicar a lei de causa e efeito. Porque ninguém morreria dentro de uma ambulância na porta do hospital se não fosse a lei de causa e efeito. Então esse espírito tinha alguma coisa, nem que seja, olha só, olha que interessante. Talvez uma chamada de atenção que eu levei agora. Vocês vejam que aquele espírito pode ter toda uma escala na sua vida, aonde ele aceitou, antes de reencarnar, passar por esse sofrimento, para ele ser uma chave de esclarecimento. Ayrton Senna, a forma como ele veio a desencarnar, né? Só depois do desencarne dele, não sei se vocês perceberam, que o piloto de Fórmula 1 usa um protetor no pescoço. Quando ele entra dentro do carro, a primeira coisa que ele tem que fazer é se prender no carro. Porque o Senna só faleceu porque não tinha aquilo. Então vocês vejam que alguns espíritos passam por algumas dificuldades que pode ser, né, as possibilidades são gigantescas, apenas porque eles se ofereceram para servir de atenção para o restante da humanidade. Tá bom? Então, gente, que nós vejamos o Espiritismo não como mais uma seita ou mais uma religião. O Espiritismo nas nossas vidas é uma forma de nós entendermos a vida. É nós nos vermos imortais. É nós nos vermos reencarnacionistas. É ter a certeza absoluta, através da chamada fé raciocinada, que eu volto enquanto eu precisar voltar. Que aquele familiar difícil fui eu que construí. Ou eu estou tendo a oportunidade de ajudá-lo a crescer. Então eu preciso abraçar essa grande oportunidade. Tá bom? Então nós vamos agora fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, obrigado, amigos espirituais, por esses momentos que passamos juntos. Falando dessa doutrina, a doutrina não de Kardec, não de qualquer outra pessoa, outra personalidade, mas a doutrina dos espíritos, a doutrina permitida pelo nosso querido Deus, inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Para que nós compreendêssemos o universo, ou pelo menos tentássemos compreendê-lo. A partir que o tempo passe, nós vamos ter mais informações, mais espíritos estarão reencarnados entre nós para fazer essa conexão. Cabe a nós o grande esforço de termos a nossa mente aberta, o nosso coração aberto, para recebermos essas informações, analisarmos o fruto e seguirmos o nosso caminho como espíritos imortais que somos. Obrigado, Ramatiz, obrigado, Kardec, obrigado, amigos espirituais, mas sempre, acima de todos e de tudo, está Deus nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para encerrarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes. Graças a Deus.